Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa. Esse é mais um TBT da TV, do Observatório da TV no YouTube, também na sua plataforma de podcast preferida. Procure lá. Nesta semana, trazendo a terceira parte do nosso especial dos 70 anos da TV brasileira. Esses 70 anos serão completados nesta semana, amanhã, no dia 18. E durante todo o mês de setembro, como eu expliquei, se você não viu, eu falo de novo, que neste mês nós estamos no TBT da TV com um especial dividido em 4 partes, são as 4/5 do mês, não é? Tratando de um panorama dessas 7 décadas da televisão no Brasil, e às sextas-feiras o nosso quadro Vale a Pena está festejando grandes ícones, como sempre faz, mas diretamente relacionados aos primeiros tempos da televisão, né? Pessoas que estão na televisão, se não desde o começo, muito perto do começo, né? Já tivemos Eva Vilma, já tivemos Laura Cardoso. Convido desde já você a ver o nosso programa de amanhã com Lima Duarte, né? Então este mês de setembro é muito festivo quando nós tratamos sobre televisão no Brasil, porque 70 anos não se completam todo dia e tem muita história para contar, né? No nosso programa passado, nós tratamos da década de 70. A década de 70 é muito rica. A história da TV brasileira toda é muito rica. Mas a década de 70, ela pediu um programa só para ela por conta da grande avalanche de informações, que também não dissemos todas, né, sobre esse período, que marca inovações tecnológicas muito grandes e uma mudança na organização empresarial também do nosso modelo de televisão no Brasil, que passou a ser menos romântico, vamos dizer, e amadureceu, né, nos moldes das televisões americanas, especialmente depois da criação do Jornal Nacional, que foi o primeiro programa transmitido em rede na TV brasileira em 1969. Transcorrida a década de 70, nós infelizmente chegamos a 1980 com o fim da emissora pioneira, a TV Tupi, que deixou de operar no dia 18 de julho daquele ano, né? Infelizmente, nos seus últimos anos, a credibilidade da TV Tupi diminuiu muito diante do próprio público, em parte, e por conta dos seus problemas administrativos, financeiros, trabalhistas, greves, atrasos de pagamentos, falta de pagamento dos direitos desses funcionários da emissora, que eram recolhidos devidamente, descontados dos seus salários, mas não iam parar na conta dos órgãos do governo, né, como a Previdência Social, por exemplo. Então a TV Tupi, infelizmente, teve um fim muito melancólico depois de marcar 3 décadas da nossa televisão com um valor artístico que é inegável. E esse seu fim melancólico foi o maior exemplo de que, no Brasil dos anos 70 e agora entrando nos 80, aquela TV feita com base em relações políticas que o seu grupo controlador tinha, perdeu terreno no decorrer dos anos para uma televisão calcada em organização financeira, administrativa, artística, técnica, enfim. E o maior exemplo disso é o sucesso da TV Globo, embora também tenha, claro, as suas relações políticas, né? Nós estamos dizendo que não tinha e que não tenha. Muito bem. Os canais da TV Tupi que foram caçados, não foram todos, mas quase, né? Eles foram divididos entre 2 grupos dos interessados em assumi-los e formar novas redes de televisão. Inicialmente, se imaginava que os canais que perderam a concessão nos diários associados, né, seriam passados para um único grupo. E entre os interessados estiveram o grupo da editora Abril, da família Tivita, Henry Maxud, também o grupo Visão, né, e a Rádio Capital de São Paulo, que tentou, inclusive, adquirir os ativos da TV Tupi, mas dada a sua grande dívida junto ao governo e uma dívida trabalhista, acabou se tornando até um passivo incalculável e impagável por esse mesmo motivo, né?
Mas, ao invés de formar uma nova rede para o mercado de televisão do Brasil, o governo decidiu formar duas e incorporou aos canais caçados da rede Tupi de televisão mais dois que estavam sem operação naquele momento. O canal 9 de São Paulo, que havia sido ocupado pela TV Excelsior, e no Rio, o canal que havia sido da TV Continental, que também era o canal 9, né? Pois bem, os dois grupos que ganharam essas novas redes para si, para operá-las, foram o grupo de Adolfo Bloch, que publicava revistas de bastante sucesso, entre elas Amiga e Manchete, não é? Além da Fatos e Fotos, da Enciclopédia Bloch, enfim, né? E o outro foi o grupo Silvio Santos, que já tinha, àquela altura, o canal 11 TVS do Rio de Janeiro. Essas duas novas redes representavam um inchaço da parte dos investimentos publicitários, já que o Brasil, embora seja muito rico, tem uma desigualdade social muito grande e é tido como rico de um lado e pobre de outro. De maneira que os investimentos publicitários não necessariamente seriam distribuídos mais justamente caso houvesse mais emissoras. E o governo pretendia, com a criação de novas redes, tentar derrubar a hegemonia da TV Globo, né? Que já era, naquela ocasião, um fato muito criticado, né? A competição era dada até como bastante injusta, especialmente num campo em que a emissora se sobressaiu desde logo, as telenovelas, né? Pois bem, já em 1981 entrou no ar o SBT, que considera a sua data oficial, agosto de 81, no dia 19, como o início dessa trajetória, né? Eles deixam de lado os primeiros 5 anos, quando só havia TVS, canal 11 do Rio, e passam a contar da operação dos canais, entre aspas, herdados da rede Tupi. Nessa época, Silvio Santos, além do SBT, como nós o conhecemos, operava a TV Record de São Paulo, junto com a família Machado de Carvalho. Ele havia adquirido, aos poucos, né, chegou a ser acionista majoritário até da emissora, com cerca de 2/3 do controle, e fez da Record, antes da entrada no ar dos canais que vieram da Tupi, a grande parceira da TVS Carioca, em São Paulo, enquanto não tinha o seu próprio canal aqui. Mas até o final da década, quando vendeu a sua parte, e assim como os Machado de Carvalho também venderam, para Edir Macedo, Silvio Santos foi um dos donos da TV Record, né? Ao longo de toda a década de 80. Inclusive a TV Record exibia em cadeia com o SBT o programa Silvio Santos, né? Pois bem, a TV Record sofreu vários incêndios e teve muitos problemas financeiros, né, embora não tenha saído do ar, desde os anos 60 e atravessou a década de 70 vivendo basicamente de uma programação muito focada em São Paulo, de filmes e séries estrangeiras, nem sempre muito novos, muito recentes, né, e de alguns destaques de debates, de entrevistas, enfim. Nos anos 80, a situação começou a melhorar um pouco com um aporte financeiro justamente do grupo Silvio Santos e foram lançados programas que chamaram alguma atenção, né? Como Zé do Caixão, apresentando um dos seus programas de dramaturgia de terror, um programa de entrevistas apresentado pela atriz Dina Sfat, chamado Dina e as Mil e Uma Histórias, além dos consagrados Desafios ao Galo nas manhãs de domingo, do programa de Ferreira Neto, que teve passagem pela TV Record por muitos anos, A Moda da Casa com Ed Fraser, Comer Bem com Silvio Lancelotti, São Paulo à Tarde, A Mulher Dá o Recado, que tiveram entre suas apresentadoras Márcia Maria e Zildete Montiel, né? E o Jornal da Tosse, como nós nos lembramos do Record em Notícias, que foi apresentado por Murilo Antunes Alves, salvo erro meu também por Hélio Ansaldo, né? Ao longo dos anos 70 e 80, até meados dos anos 90, quando a Record já era de Edir Macedo. Além disso, entre as séries que a TV Record exibia, constavam ao longo da década de 80 alguns êxitos de audiência, como Chips,
dos policiais rodoviários que andavam de moto, né? Larry Wilcox e Eric Estrada, e A Super Máquina, com David Hasselhoff, entre também os títulos da seção Bang Bang, Gunsmoke, né? E filmes, tanto um pouco mais recentes, mas filmes como a gente chama películas B, né? Ou filmes mais clássicos, dramas, musicais e faroestes. Filmes em geral já apresentados em outras emissoras e por isso mais baratos para se transmitir, né? Mas a concorrência era bastante saudável, porque apesar da hegemonia da TV Globo, a TV Record conquistou aqui em São Paulo uma posição que sempre lhe garantia entre a segunda e a terceira colocações, especialmente até 81, quando não havia o SBT, né? Pois bem, de outro lado, a TV Gazeta, muito conectada também com a realidade da capital paulista, ao longo dos anos 80, sobreviveu bem com programas jornalísticos e de crônicas, como o do jornalista Tavares de Miranda, o Mulheres em Desfile de Clarice Amaral, que evoluiu para o Mulheres, que nós conhecemos por muitos anos, apresentado por Ione Borges e Claudete Troiano, e Mesa Redonda, que nasceu Futebol é com o 11, né? Muitos anos apresentado por Roberto Avalone, enfim. Mas no final da década de 80, a TV Gazeta, sob a direção de Jorge da Cunha Lima, que na ocasião, antes de dirigir a TV Cultura, dirigia a TV Gazeta, na figura de diretor da Fundação Casper Libero, né? Jorge da Cunha Lima resolveu promover uma nova programação na TV Gazeta e deu chance para que talentos consagrados em produtoras independentes, né, surgidos ou mais destacados em produtoras independentes, como Olhar Eletrônico, por exemplo, tivessem espaço na TV Gazeta para expressarem-se. E assim surgiu um programa chamado TV Mix, que tinha vários blocos ao longo do dia, com temáticas diferentes, entradas de jornalismo, de variedades, um grande improviso feito ao vivo, mas improviso no bom sentido, né, sem esculacho, e que teve entre seus apresentadores Astrid Fontinelli, a nossa Condessa Giovanna, futuramente Mama Brusqueta, né, Serginho Groisman, enfim. E esse momento foi muito interessante para a TV Gazeta, dando voz a novos talentos e também ofertando filmes e séries como Cidade Nua. Essa concorrência na Praça de São Paulo também ganhou uma nova figura de emissora em 83, quando o SBT, já conquistando seu espaço, precisou enfrentar junto com a TV Globo a chegada da TV Manchete, que entrou no ar em junho desse ano, 1983. A emissora de Adolfo Bloch só entrou no ar, portanto, quase 2 anos depois do SBT, né? E inicialmente investiu no que se chamava de uma televisão de primeira classe. Era o seu slogan, inclusive. Filmes badalados, alguns bastante recentes, como o apresentado já no dia da sua estreia, Contatos Imediatos do Terceiro Grau, espaços para musicais de primeira qualidade, como Bar Academia, que era apresentado por Von Chagas, e a cada edição homenageava um grande artista, cantor ou compositor, né? E programação também com espaço para produção independente, especialmente a parceria com Fernando Barbosa Lima, que deu origem a um programa que durou bastante tempo, Conexão Internacional, futuramente Conexão Roberto Dávila, apresentado depois nos canais da TV educativa, né? Além de muitas outras produções, Xingu, China, né? E a dramaturgia da TV Manchete começou no ano seguinte com a minissérie Marquesa de Santos, protagonizada por Maite Proença e Gracindo Júnior, um texto de Wilson Aguiar Filho e Carlos Heitor Coni, mas apenas no decorrer da década, também com mais know-how, graças aos profissionais que foram sendo contratados para esses fins, foi que a emissora conseguiu se estabilizar como uma pedra no sapato da TV Globo, que liderava nesse setor. A TV Globo chegou aos anos 80 com a imprensa criticando o teor das telenovelas, no sentido de se falar que as novelas estavam, se não próximas do fim, próximas da necessidade de uma mudança, porque a sua fórmula de características divididas por horários,
talvez estivesse precisando de uma renovação. E a morte da autora Jeanette Claire, que era a principal da emissora, em 1983, no mês de novembro, ocasionou realmente a necessidade de uma mudança, não no pensamento geral das novelas, mas do que fazer sem poder contar mais com as novelas de Jeanette Claire de tempos em tempos às 8 da noite. Então, como se faria isso? Foi também o terreno pronto para que o horário das 7 fosse se transformando cada vez mais num espaço dedicado a comédias mais claras, mais escrachadas, com referências cinematográficas brasileiras e norte-americanas, escritas por Braulio Pedroso, Cassiano Gabus Mendes e Silvio de Abreu. Embora nos anos 80 as novelas das 8 da TV Globo tenham tido bastante sucesso, né? São dessa época Água Viva, Baila Comigo, Roque Santeiro, Roda de Fogo, Vale Tudo, Tieta, Salvador da Pátria, enfim. Nos outros horários, graças a mudanças que foram implementadas numa nova realidade também de concorrência com o surgimento dessas outras emissoras, a TV Globo tem títulos muito marcantes dentro dessas modificações. Podemos citar, nas novelas das 7, cada vez mais com cara de comédia e características diferentes das anteriores, títulos como Jogo da Vida, Elas por Elas, Guerra dos Sexos, que é um grande marco não só dessa época, como da teledramaturgia brasileira como um todo, né? É uma novela na qual o autor Silvio de Abreu escancarou um pouco mais tudo que ele gostaria de ter feito já na sua novela anterior, que foi Jogo da Vida, e não pôde, né? Ela começou como um drama e foi evoluindo para uma comédia, até que Guerra dos Sexos já começou como uma grande comédia mais escrachada, esse é o termo, né? Em seguida, Vereda Tropical, Tititi, Cambalacho, Sassaricando, Brega e Chique, né, que veio entre Cambalacho e Hipertensão, Brega e Chique, Sassaricando. E terminamos a década com duas novelas com bastante até inovações e ousadias, né? Bebê a Bordo, de Carlos Lombardi, Que Rei Sou Eu, de Cassiano Gabus Mendes, uma grande metáfora do nosso Brasil, porém passada 200 anos antes, num reino fictício da Europa chamado A Vilã, né? E no horário das 6, características que antes pertenciam às novelas das 7, um pouco românticas, mas não mais inspiradas apenas em romances da literatura, como foram as novelas das 6 durante os anos 70 e começo dos 80. Em 82 há uma transformação e as novelas das 7 mudam para as 6, vamos dizer assim. A partir de Paraíso, novela de Benedito Rui Barbosa, né? São novelas leves e românticas, mas deixando o teor de humor com ou sem requinte para a faixa das 7. Depois de Paraíso, destaques dos anos 80 nas novelas das 6 foram Livre para Voar, Pão Pão Beijo Beijo, A Gata Comeu, Direito de Amar, Fera Radical, Bambolê e Sinhá Moça, na sua versão original, né? Fera Radical já foi lançada no Globoplay, A Gata Comeu também será em breve, Sinhá Moça. Se você não conhece, aproveite essa oportunidade logo mais quando elas entrarem no streaming, porque vale a pena. E enquanto essas novelas, um pouco transformadas, mais adequadas também a uma nova realidade da televisão, que permitia maior agilidade, um público jovem procurando por opções que o agradassem também, não é? Toda uma geração que já cresceu com televisão, né? Também foram criados programas que se conectassem com esse público jovem. Havia um programa de surf e esportes radicais, o Realce, e também, não na TV Globo, né? E havia na TV Globo a série Armação Ilimitada, a partir de 1985, que é um dos projetos desenvolvidos pela emissora para o público jovem. Além disso, foi havendo aos poucos um rejuvenescimento do musical Globo de Ouro, com a Parada de Sucessos, e outros projetos como Cometa Loucura, Dominical, né? Mas Armação Ilimitada é o grande ícone de programa feito pensando numa transformação da televisão para um público jovem naquele momento, protagonizado pelo Cadu Moliterno, pelo André de Biasi e pela Andréia Beltrão. Eles eram os amigos Jubilula, que namoravam ambos, né? Viviam maritalmente ambos com a Zelda, a jornalista, papel da Andréia, e os dois
eram o símbolo do que a juventude era ou gostaria de ser naquela geração, né? Uma linguagem bastante rápida, quase que clipada, né? Já sob as influências de uma tendência americana que depois chegou ao Brasil através da MTV, e nós aqui já absorvíamos com os videoclipes do Fantástico, que existiam desde os anos 70, mas também foram se aprimorando, né? A década de 80 é uma época de renovações e aprimoramentos ditados por novas demandas do público ou por novas possibilidades tecnológicas também. E o SBT, que se tornou o líder absoluto da vice-liderança, como chegou a sair até em propagandas oficiais da emissora em jornais de todo o país, né? Ele, no decorrer da década, precisou rever a sua postura, porque enquanto a TV Globo detinha grande audiência e grandes investimentos de publicidade, e a TV Manchete fazia uma TV quase que segmentada apenas para a classe A e classe B, o SBT ficava com o que a gente chama de quê? De povão, né? E tinha grande audiência com, além do programa Silvio Santos, atrações como O Povo na TV. O Povo na TV era um programa bastante apelativo, até nós podemos chamar, né? Que chegou a apresentar casos do chamado Mundo Cão, né? Gente morreu ao vivo no Povo da TV, Povo na TV, e saía briga, enfim, né? Fez escola também para um Mundo Cão na TV ao longo dos anos 90 e mesmo até hoje, né? Mas justamente essa programação bastante popular, ou mesmo popularesca da TVS, do SBT, não credibilizava a emissora para investimentos de grandes anunciantes, porque não se enxergava o seu público como potencial comprador de determinados produtos. Em meados da década, essa realidade começou a ser transformada graças à visão dos dirigentes da emissora, como Luciano Calegari e Ricardo Scalamadré, para credibilizar o SBT junto a um público que não o assistia, sem com isso também perder aqueles que já assistiam à emissora. Então houve um hibridismo ali, né? A mesma emissora que se consagrou fazendo novelas baseadas em textos mexicanos, ou mesmo as novelas mexicanas dubladas em português, né? Os Ricos Também Choram, Estranho Poder, a infantil Chispita, e que abriu uma leva de outras, né? Viviana, Em Busca do Amor, Amor Cigano, Cristina Bazan, e não todas mexicanas, né? Também porto-riquenhas, venezuelanas, enfim. E as brasileiras feitas aqui, mas com texto importado, quase todas originárias da obra da escritora Marissa Garrido, como Destino, A Leoa, Conflito, A Força do Amor, A Ponte do Amor, A Correntada, A Justiça de Deus, né? Com atores, muitos deles vindos da TV Tupi, que não existia mais. Ana Rosa, Maria Estela, Fausto Rocha, né? Rogério Márcico, Yara Lins, Maria Luísa Castelli, Henrique César, enfim, né? Essa emissora começou a apresentar um telejornal apresentado por um jornalista muito respeitado do meio impresso, Boris Casoy, que foi editor-chefe da Folha de São Paulo, né? Trouxe para o seu cast os nomes de Flávio Cavalcante, de Hebe Camargo, e trouxe também para a emissora de volta o banco de Manuel de Nóbrega, já falecido, agora com seu filho no comando, Carlos Alberto de Nóbrega. A Praça da Alegria não, porque esse nome havia sido registrado pela TV Globo, que produziu uma temporada, mas A Praça é Nossa, numa alusão também ao fato daquela ser a praça autêntica como se deve, com Carlos Alberto de Nóbrega e humoristas que vinham já dos tempos do pai dele, entre eles, claro, Ronald Golias, né? Pois bem, o SBT chegou ao final da década com um potencial de investimentos muito maior, graças também à melhora da sua imagem junto a um público que não o via com anúncios que ele não tinha até alguns anos antes. Ou seja, a estratégia deu certo, né? Boris Casoy foi apresentar o TJ Brasil, o que ele fez durante 10 anos, trouxe para a emissora a marca de um jornalismo com respeitabilidade, não só por ele, mas por toda a orientação editorial envolvida no projeto, mas que acabou tendo alguns problemas na década de 90 que culminaram inclusive com o fim do TJ Brasil, né?
Além do TJ Brasil, no final dos anos 80, o SBT investiu muito em jornalismo, porque também era uma maneira de conquistar outra fatia de público. Então, além do Noticentro, que foi aposentado, estava no ar desde o começo da emissora, e do local Cidade 4, no Rio Cidade 11, enfim, o canal investiu em jornalismo em várias faixas. Então surgiu o TJ Amanhã, o Notícias de Primeira Página, que ia ao ar no final da noite, TJ Internacional, enfim. Esses espaços não duraram tanto tempo assim, porque no começo dos anos 90, a mudança da política brasileira, com uma série de planos econômicos que não davam certo, uma incerteza geral e problemas para os investimentos das emissoras em programação, fez com que a TV Globo apostasse bastante nas fórmulas que dessem certo já consagradas, não é? Afinal de contas era um investimento garantido depois de problemas trabalhistas de um lado e econômicos de outro, entre 86 e 88, e o SBT se viu na necessidade e também na curiosidade de dar certo, lançar um programa inspirado num noticiário argentino, no EV Diário, que aqui se chamou Aqui Agora, e que lançou também uma tendência copiada até hoje, uma câmera nervosa, repórteres e câmeras dentro das viaturas da polícia em perseguição a bandidos em plena fuga, né? E coisas assim, até momentos pouco louváveis, muito criticados, como suicídios mostrados no programa, né? Não muitos, enfim, também não era todo dia, como pode pensar quem não viveu a época, mas o programa era muito criticado, mas fazia muito sucesso e influenciou cópias em várias emissoras, ou quando não cópias de formato, cópias de espírito daquilo que se quer atingir, porque mesmo os telejornais da TV Globo, especialmente o São Paulo Já, tiveram que se adequar a esse modo aqui agora de tratar as notícias, né? E havia a equipe de Boris Casoy com o TJ Brasil e a equipe do Aqui Agora até o momento em que uma ruptura foi inevitável, no caso de Boris com a emissora. E ele saiu de lá e foi para a Record TV, que na época ainda não era chamada assim, isso já em 97, né? A Record vira dos anos 80 para os anos 90, adquirida por Edir Macedo e buscando se recolocar na disputa pela audiência, né? Programas musicais como o Especial Sertanejo e Sinal de Vida, que era apresentado por Rony Fon, tiveram destaque nos primeiros anos dessa retomada, além de filmes, um novo tratamento do jornalismo com telejornais locais e regionais, ocupando mais de uma hora do começo da noite, embora fossem apresentados até que relativamente cedo em relação aos telejornais principais das suas concorrentes, né? E a TV Record foi conquistando uma fatia do público com séries estrangeiras, opções às telenovelas, né? Até que do meio para o fim da década de 90, fez grandes investimentos e apostou em talentos próprios ou egressos de emissoras que não tinham alcance nacional, como era o caso de Ratinho, que veio da paranaense CNT, e de Ana Maria Braga, um valor vindo dos tempos da TV Tupi, mas que teve o seu grande destaque a partir dos anos 90 na TV Record, com o Note e a Note, até ir para a TV Globo, onde está até agora, 21 anos depois, com seu Mais Você, né? Na década de 80, a Rede Bandeirantes investiu maciçamente em telenovelas, enquanto viu nisso uma possibilidade rica, né? Foi dirigida durante algum tempo por Walter Clark, que havia construído, junto com o Boni, o modelo Globo de se fazer TV no Brasil, né? Então havia 3 horários de novela, jornais intercalados com elas, musicais nas faixas depois dessas novelas, também filmes, enfim, uma programação até certo ponto semelhante à da TV Globo, com novelas até nos mesmos horários, faixa de 6, faixa de 7, faixa de 8, e grandes momentos de dramaturgia nessa fase, como Os Imigrantes, Ninho da Serpente, Sabor de Mel, já sem Walter Clark na emissora, né? Rosa Baiana, de Lauro César Muniz, filmada em meio aos campos petrolíferos da Bahia, sem uma construção natural, normal, usual de estúdios para essas novelas, para essa novela na ocasião, em 81, né?
Mas Walter Clark acabou não durando muito na Bandeirantes, que não era ainda Band. E, depois de algum tempo, a emissora deixou os investimentos em dramaturgia de lado e passou a se concentrar naquilo que ela já oferecia com um apelo junto ao público. Musicais, jornalismo e esporte, principalmente o show do esporte, que durava horas a fio com todas as modalidades possíveis, aos domingos, apresentado e produzido por Luciano do Vale, de saudosa lembrança, né? Enquanto isso, a Manchete foi se popularizando daqui, mantendo a primeira classe dali, se rendeu às novelas com Dona Beija, Carmen, Corpo Santo, Cananga do Japão, um projeto muito caro ao senhor Adolfo Bloch, dono da emissora, né? Representava basicamente a juventude dele, o momento em que ele chegou ao Brasil, né? E, enquanto isso, o jogo na televisão brasileira foi ficando um pouco mais aquecido, já que havia mais concorrência para a TV Globo e isso também a estimulava a tratar nas suas novelas, no seu jornalismo, até na sua linha de shows, nos programas de humor, né? Jô Soares com Vivo Gordo, o famosíssimo Chico, Anísio Show e outros programas, Os Trapalhões, A Festa é Nossa, Humor Livre, Balança Mas Não Cai, que voltou a ela por um breve período depois de já ter sido da Globo e da TV Tupi, obrigou a TV Globo a, vamos dizer assim, se mexer. E disso surgiram grandes clássicos de todos esses gêneros de programação, né? Nos anos 90, as dificuldades econômicas, pelo menos no começo da década, também atingiram a TV Globo, que se viu obrigada a economizar no que podia, mas sem se render a baixar o nível geral de cenografia e mesmo de texto, de teor dos programas. Depois que essa fase passou, a emissora manteve os seus investimentos em alta, retomou tudo que havia sido diminuído ou cancelado, como projetos caros, entre eles minisséries que custam quase que o mesmo que uma novela e duram muito menos, né? E chegou aos anos 90 enfrentando cada vez mais concorrência, mas ao mesmo tempo mantendo a sua liderança na maior parte do dia com larga vantagem e às vezes um pouco mais ameaçada, não é? Mas os anos 90 e a realidade que nós vivemos de lá para cá são assunto do nosso próximo encontro na semana que vem, que vai fechar esse especial, porque a TV mudou um pouco de lá para cá e ao mesmo tempo não mudou tanto. Mudou tecnologicamente, mas nem tanto editorialmente, né? E a década de 80 nos mostra como, quando estimulada pelo surgimento de outros atores nessa concorrência, a TV Globo se vê obrigada a fazer movimentos para garantir que nela nós encontremos o que não vamos encontrar fora dela, né? A concorrência é muito saudável e em todos os momentos em que ela se apresentou, em geral deu em boa coisa para nós que assistimos à TV brasileira. Na semana que vem estamos de volta com mais um encontro nesses 70 anos de TV que merecem ser celebrados. Obrigado a todos pela audiência. Estamos de volta na próxima quinta com o TBT da TV. Um grande abraço.